Hoje nós vamos analisar o episódio de Hora de Aventura que aborda vícios e traz várias referências ao que normalmente vemos na vida real. Um episódio que nos faz questionar nossas amizades e nos ensina sobre virtude, com reflexões bem profundas. Então, vamos começar. O episódio abre com Finn e Jake caminhando. Enquanto andam, Finn começa a fazer perguntas aparentemente sem sentido, como por que sopa é sopa e por que colher é colher? Esse tipo de questionamento lembra muitos diálogos de Sócrates, nos textos de Platão. Sócrates questionava os conceitos como coragem, justiça e verdade. Finn faz algo parecido, só que em vez de questionar ideias abstratas, ele questiona objetos do cotidiano. É o mesmo impulso filosófico, mas apresentado de outra forma. Ao mesmo tempo, Finn ainda sente o peso do término com a Princesa de Fogo. Esse episódio acontece logo depois dessa fase. Ele diz que está de boa, mas na verdade comenta que se sente meio mal. Isso indica que é falta de motivação, como se a vida tivesse perdido um pouco da cor. Ele fala que sua voz interior anda quieta, ou seja, ele está sem direção, sem saber qual caminho seguir depois de algo que acreditava ser permanente ter acabado. Jake tenta ajudar e solta uma analogia. Garotas são como cavalos. Quando você cai, precisa montar em outro. A intenção era boa, mas o conselho não é tão maduro assim. A fala passa a ideia de que você precisa obrigatoriamente entrar em outro relacionamento para seguir em frente, mas não é bem assim. Nem todo mundo precisa de um novo relacionamento para encontrar sentido. Existem outras motivações, outros caminhos. Relações deveriam surgir de forma natural, não como obrigação social. Finn parece muito traumatizado e Jake percebe que talvez tenha falado besteira e entende que, naquele momento, o Finn precisava ficar sozinho para resolver suas questões internas. Primeiro encontrar a si mesmo antes de buscar outra pessoa. É nesse clima que eles seguem a viagem em busca de uma caverna recomendada pelo irmão de Flambo. No caminho, encontram o trem que passa no loop infinito. Afinal, por que dar a volta se eles podem simplesmente embarcar? Dentro do trem surge um cara que começa a bater no Finn, e o Finn ri, o que reforça aquele traço masoquista que já apareceu em outros episódios, principalmente envolvendo a Princesa de Fogo. Mas ele não deixa o cara continuar e o joga para outro vagão. O agressor dropa os itens como se estivesse em um jogo de RPG. E aí fica claro, o episódio inteiro é estruturado como uma dungeon, salas diferentes, inimigos, itens, bosses, tudo como um videogame. Mas não é só referência estética, existe uma crítica por trás disso. Finn começa a se divertir muito com os itens e desafios. Jake fica feliz ao ver o amigo animado novamente. Eles seguem enfrentando monstros e avançando vagão por vagão, só que aos poucos Jake começa a se entediar, enquanto Finn insiste em continuar. Até que, ao derrotarem um grande boss, surge um personagem que revela algo importante. Aquelas criaturas eram antigos aventureiros que entraram no trem e nunca conseguiram sair. Ficaram presas, viciadas, e agora existe o risco de Finn se tornar um deles. Finn passa a preferir o trem até mesmo a comer. Isso mostra claramente o vício. O episódio funciona como uma metáfora não só para jogos, mas para qualquer tipo de dependência. Quantas pessoas já deixaram de comer, dormir ou socializar por ficarem presas em um jogo? Finn está substituindo a tristeza do término pelo vício no desafio constante do trem. Assim como um alcoólatra que substitui a dor pela bebida, Finn substitui a dor emocional pelo estímulo do jogo. O problema é que isso anestesia, mas não resolve nada. E se não houver alguém como Jake por perto, sair desse ciclo se torna muito difícil. Jake então diz que aquele lugar não faz bem para Finn, mas a voz interior do Finn insiste que ali é tudo de bom. Aqui entra uma crítica. Confiar cegamente na intuição nem sempre é o sábio. A intuição pode ser manipulada pelo prazer imediato. Em certos momentos, a racionalidade precisa assumir o controle. Em outra cena, Jake encontra uma bola de cristal e vê o futuro de Finn, envelhecido, preso ao trem, lutando eternamente contra os mesmos inimigos, sem novas experiências. Um futuro estagnado. Finn, porém, ao ver isso, diz que seria um vidão, porque ali dentro ele não precisava enfrentar sentimentos, responsabilidades ou relações humanas, só lutar, vencer e acumular poder. O vício faz exatamente isso, afasta as pessoas das responsabilidades reais e da virtude. Em vez de enfrentar a vida, ele se esconde em uma repetição confortável. Jake decide sair do trem, ou finge que vai sair, mas na verdade fica por perto, deita observando as estrelas e pensa nos filhos. Ele tem responsabilidades fora dali. Isso é o que impede ele que fique preso no trem. Finn, por outro lado, não está dando valor ao que existe lá fora. Quando Jake retorna, encontra Finn transformado em um boss, igual aos outros que ficaram presos. Agora Jake precisa tirá-lo dali à força, mas não consegue. Então, Finn pega a bola de cristal e vê o futuro onde Jake nunca o abandona. Mesmo entediado, mesmo cansado, esse é um momento decisivo. Finn percebe que sua maior responsabilidade não é vencer monstros, mas valorizar o amigo que sempre esteve ao seu lado. Ele solta o vício, abandona o egoísmo e age com virtude. Pede desculpas ao Jake e diz que aquilo precisa acabar, porém ainda tenta negociar. Diz que vai ficar mais 1 ou 2 semanas, dando 2 tapinhas na própria cabeça, como se estivesse convencendo a si mesmo de que agora pensa de forma racional. Jake olha novamente a bola de cristal e vê Finn no futuro
lavando louça em casa. Uma vida simples, cotidiana, mas real. Vida de quem aceita responsabilidades. E assim termina o episódio. Uma história sobre vício, virtude e amizade. Sobre fugir da dor ou enfrentá-la. Sobre o prazer imediato ou crescimento verdadeiro. Se você curtiu essa análise, deixa o like, comenta e se inscreve. Tamo junto e até a próxima.